Bom, pessoal, hoje a gente vai ver um exemplo de regressão linear, tá? Regressão linear simples, que a gente chama essa técnica, que é uma técnica bastante simples, efetiva em muitos casos, mas bastante limitada em outras situações. E a gente vai ver, por exemplo, ao longo desse exemplo. Bom, esse código aqui ele é baseado nos exemplos tá, da página, dessa página aqui, vocês podem clicar para ver, certo? Do scikit-learn. Então, basicamente, eu alterei o exemplo. O que é que eu vou fazer? Aqui eu importei as bibliotecas, carreguei no sistema as bibliotecas que eu vou utilizar. As bibliotecas que a gente chama na programação são os softwares de terceiros que a gente já vai utilizar para esse código, tá? Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar o objeto da regressão linear. Ou seja, eu disse para o meu programa, olha, use esse software de terceiras, esses outros programas, especificamente eu vou querer trabalhar com isso aqui. Por que a gente faz isso? Ele não carrega tudo que existe, para poder não ficar ocupando memória do computador desnecessariamente. Então a gente carrega dentro do software que eu disse, olha, vou usar isso aqui. Agora estou precisando disso. Quando ele diz isso, ele carrega na memória do computador, na memória principal do computador, tá? Então vamos lá. E o que é que a gente vai fazer agora? O exemplo aqui a gente vai pegar, esse aqui são os dados do censo do Brasil, tá? Desde 1872, certo? E a gente vai colocar isso em um conjunto de dados, em um vetor, certo? Pense num conjunto de dados, tá? Um conjunto da matemática onde você tem os elementos, tá? Então, a gente tem aqui, eu coloquei por ano, em 1872, tínhamos 9,9 milhões, está em milhões, tá? Eu simplifiquei, de pessoas. Então a gente tem um tempo, a variável tempo, onde a gente guarda toda essa série histórica, dizendo os anos, tá? E a população, que é a série histórica da quantidade de gente para cada ano, certo? Dessa mesma forma, em 1890 havia 14,3 milhões de pessoas. Vou executar essa parte. E depois o que é que a gente vai fazer? A gente vai treinar o modelo usando um conjunto de dados. Perceba que aqui em cima eu disse, olha, eu quero usar regressão linear. Carregue, carregue todo o programa que já existe programado que faz regressão linear. E aqui embaixo eu estou dizendo, com os dados tempo e população, esses dados aqui, que eu acabei de criar, eu digo, faça a regressão linear, eu estou treinando o modelo. Tá? Bom, o modelo foi treinado, certo? E uma vez o modelo treinado, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os períodos, tá? Eu coloquei os períodos que eu sei que não teve censo, que não tem informação. 1880, 1910, 30, 2020, 2025 e 2035, tá? Botei no futuro também. E botei uns pontos onde não houve censo. E depois que eu faço isso, eu pego essa informação e coloco aqui. Digo, olhe, você que está treinado, ou seja, o modelo de regressão linear que foi treinado para esses dados, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer qual é a predição que você vai me dar. E eu guardo nessa variável aqui. Vou executar agora essa parte do código. Não apareceu nada porque eu não mandei imprimir. Por curiosidade, deixa eu colocar para imprimir aqui. Print população. Que foi a variável que eu estou predizendo, querendo predizer. Então, para cada ano, cadê? Eu disse, para 1880, qual foi a quantidade de pessoas que ele previu negativa? A gente vai ver por que deu negativo, tá? Para 2000 e cadê 2020? Qual é a predição que deu? 2020, ele, cadê? 2, 3, 4, é a quarta posição 2020. 2, 3, 4, 174 milhões, tá? Perceba que hoje a gente, por estimativa, a gente tem uns 209 milhões, 210 milhões de pessoas. A gente vai entender por que essa estimativa ficou errada, tá? A gente vai entender as limitações do modelo daqui a pouquinho. Bom, e agora? Aqui é só por curiosidade, se vocês quiserem ter acesso
desvio padrão, deixa eu ver o que ele calculou aqui. O erro quadrado e a variância, está aqui as métricas de estatísticas mais avançadas, para você entender como é que esse dado está, digamos assim, organizado, distribuído. Isso aqui ajuda, são métricas que ajudam a gente a entender um pouco esses dados. Tá? Eu vou colocar nesse exemplo que é bastante introdutório, eu vou plotar um gráfico mais para baixo e vocês vão conseguir entender melhor de uma forma mais leiga. Bom, então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para plotar. Deixa eu plotar logo, para ver se... Pronto, não mudou não. Eu vou pedir para fazer Plotar quer dizer imprimir na tela um gráfico, tá? Um gráfico do tipo scatter, que é o quê? Pontos. Os pontos que eu coloquei. Que ponto eu quero imprimir? Eu quero imprimir o tempo por população, na cor preta. Então ele vai colocar os pontinhos pretos aqui, foi colocado, que são os dados, o que é tempo e o que é população. São duas variáveis, deixa eu voltar lá para cima, tá? Que eu carreguei os meus dados do censo. Aqui é só tô plotando informação que eu peguei do censo. No ano tal, tinha tantas pessoas. Um exemplo, 1940, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 41 milhões de pessoas. Tá vendo? 41 milhões, se você for ver aqui, vai bater em 41. Então aqui o preto, a bola preta, só foi plotar o que eu já tenho. Tá? Pra gente ver. Aqui embaixo, no mesmo gráfico, eu peço para fazer o seguinte. Olha, aquele tempo que você mandou eu prever, você não pediu alguns anos, que eu coloquei aqui, alguns anos, olha, você não quer... Cadê ele? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Quais são os anos que você disse que queria saber qual é a população, prever qual é a população? E aí eu estou pedindo para plotar isso aí. Na verdade, eu estou pedindo para plotar, cadê? A população que foi resultado da predição desses anos em função dos anos, tá? Agora eu quero um plot, eu quero uma linha, tá? Na cor azul. Então o que está em azul é a predição, é a nossa regressão linear, vamos dizer assim, tá? Que é a nossa regressão linear. Olha que interessante, por que ficou negativo? Aí é grande. Como é que uma predição deu uma quantidade de população negativa? Tá devendo gente aí, né? O que é que aconteceu? O nome disso é regressão linear porque ele faz uma linha. Não importa a quantidade de dados que você colocar, ele vai lhe dar uma linha, uma reta. Tá? Vai lhe dar uma reta. Existe regressão polinomial, existe uma regressão mais complexa que você aumenta o grau, esse é de primeiro grau, você aumenta o grau do polinômio e você vai ajustando, quanto mais dados, mais informações você coloca para o modelo, ele consegue ajustar melhor para condizer os dados. Então a gente pode ver que nesse exemplo, a regressão linear foi uma predição pobre. A gente pode ver a olho nu, que se você seguir as bolinhas aqui preta, que são os dados reais, é uma curva totalmente diferente de uma reta, certo? Então, para fazer essa predição, não foi adequado a regressão linear. O que é que a gente poderia fazer? Partir para uma regressão mais sofisticada, ou outra técnica, claro, mas a gente pode também entender o seguinte, será que um pedaço, por exemplo, será que aqui não é uma linha desde 1980? Tá? 1970, 1980. Será que isso aqui não é a reta? Será que nesse período do tempo, entre 1970 e 80 até 2010 foi o último, será que aqui a gente não pode usar regressão linear? Tá? Vamos tentar fazer isso aí. Antes disso, deixa eu só mostrar isso aqui. Aqui eu estou plotando para cada ano qual foi a população, para a gente poder comparar, certo? Só por questão de visualização mesmo. Bom, da predição, resultado da predição. Ou seja, aqui eu fiz uma tabela para cada ano qual foi a população, então você pode ver esse resultado aqui pela linha azul. Mas vamos lá ver se a gente consegue utilizar. Será que essa regressão linear ela vai ser mais efetiva, vai ser mais adequada se eu utilizar? Eu vou comentar essa linha tempo, vou explicar o que eu estou fazendo. Agora eu removi, eu só considerei de 1970 até 2010, só esses censos, 5 censos, tá?
Então eu vou comentar, quando eu boto um sustenido aqui, ele comenta a linha, o computador ignora isso aqui e não executa, tá? E a população, eu coloquei a população respectiva só dessa série, desses anos. Pronto, então carreguei os dados, estou dizendo, olha, agora é esses dados que eu quero que você trabalhe. Vou treinar baseado nos dados novos. Vou fazer a predição. Olha a minha predição aqui para cada ano, tá? Deixa eu ver. Ah, não, aqui por isso que tá errado, tá negativo por isso. Eu aqui também tenho que comentar e tenho que tirar esse carinha aqui. Pronto. Eu tô colocando aqui as predições. Isso. Pronto, aí ficou 1970, 2020 e tal. Perceba que 2020 a predição ainda não está legal, porque foi 2000 e a gente está com 210 milhões. Mas já está melhor do que estava antes, tá? Eu estou dizendo que a gente já está com 210 milhões e não temos censo para isso, a gente só tem censo até 2010. Estou dizendo isso porque há estatísticas mais elaboradas que fazem essa predição, mas o censo não saiu ainda, tá? Vamos lá então. Essa célula aqui é para calcular aquelas estatísticas mais avançadas e a gente vai plotar a mesma coisa. O que está em preto, bola preta, são os dados reais. O que está em azul é a nossa predição. Perceba aí que já está muito mais, como é que eu posso dizer, fidedigna aos dados reais. Tá? Então, quando é que a gente pode usar, por exemplo, essa regressão linear entre 1970 e 2010, se eu quiser prever qual foi a população em 2005, que seria esse ponto aqui, seria uma ferramenta bastante interessante. Porque dentro desse intervalo de tempo, não há muita variação, os pontos não estão muito distantes. Realmente representam a reta. Tá? A partir daqui, a gente não sabe. Tá? Esse censo de 2020, que vai sair ano que vem, provavelmente, ele já vai dar aqui mostrando tendência que daqui para cá essa curva já não vai crescer assim, que a gente sabe que está tendo uma tendência da população brasileira diminuir. Porém, entre 2010 e 1970 dá para usar uma reta para representar e fazer estimativas dentro desse intervalo. Certo? Então, olha só, uma técnica super simples, que é a regressão linear. Ela, apesar do intervalo todo da série histórica não ser boa para representar, mas um pedaço serviu. Tá? Vou plotar aqui os anos em função. 1970, ela fez uma predição de 95. Salvo engano, 1970 teve censo, não foi? Foi. Olha como a predição ficou super perto da realidade. 95,5, né? Aqui é 94,5, deixa eu ver. 95,8. Muito mais próximo. Muito próximo da realidade. Tá? Você vê que está um pouquinho acima, o azul está um pouquinho em cima. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para fazer outra isca. E colocar blue. Deixa eu ver se é assim, tá? Se funciona a cor assim. Funciona. As predições. Eu agora, em vez de pedir para desenhar uma linha, eu pedi desenhe em pontos, só que agora azul, tá? Então, o preto tá, é esses 4 aqui. E o azul, o preto tem um preto aqui também, o azul está quase em cima do preto, que é uma predição que deu certinho, e aqui é a predição futura. Certo? Deixa eu descomentar, voltar para a linha aqui. Pronto. Bom, então assim, resumindo, a regressão linear, a técnica de regressão, deixa eu voltar aqui para o gráfico, a técnica de regressão ela vai tentar encontrar, utilizando uma reta, qual é a reta que melhor vai representar os pontos que você entrou. Você entrou com esses pontos, 4 pontinhos aqui pretos. Qual seria a reta que melhor representaria eles? Certo? Lembrando que se esse ponto 2010 estivesse um pouco abaixo, essa reta mudaria pouco, porque esses 4 aqui estariam influenciando mais.
Mas seria um indício de que, olha, a partir de 2005, 2010, uma reta talvez já não seja adequado para representar esses pontos. Então a gente tem que entender, por isso que existem análises de dados, como essa estatística que foi plotada aqui, ou outros tipos de análise mais complexas, para poder até saber qual será o modelo que pode ser utilizado para representar melhor determinados dados, certo? Então a gente fica aqui com esse modo e aconselho a vocês irem, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se está funcionando o link. Aqui está de onde eu tirei esse exemplo. E esse exemplo, na verdade, ele pega dados de uma base de dados de pessoas com diabetes. Então, recomendo fazer como material complementar, que é o mesmo exemplo, mas com outros dados, certo? Então fica aí como exercício para vocês.